Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. É com grande alegria que hoje nós celebramos a quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. E o texto do Evangelho que nos é proposto hoje é de Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. E o texto nos diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: o meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Meu querido irmão e irmã, o Evangelho de hoje nos ajuda a pensar de que todos nós também somos, de uma maneira ou outra, chamados a sermos educados para a vida eterna. E nessa educação para a vida eterna, nós precisamos pedir a sabedoria de Deus em esperar as coisas de Deus. Saber esperar o momento de Deus, entender o momento de Deus como o momento da sua graça, que segundo a teologia chama este momento de Kairos, o tempo da graça do Senhor em nossa vida. Aquele que de fato tem esperança no amanhã, ele sabe sofrer hoje. Aquele que tem esperança em mudar, ele não tem medo de enfrentar as suas adversidades, os seus fantasmas, por exemplo, com uma terapia. Aquele que tem a esperança em ser curado de alguma coisa, ele não teme, mas tem sempre a coragem em enfrentar um tratamento médico. Essa esperança, ela não é passiva. Nada muda por si mesmo. Toda a esperança nos leva a sair da nossa zona de conforto, a sair daquilo que a gente conhece como estabelecido e pronto para a nossa vida. E o Evangelho de hoje justamente nos ensina a esperar, não de maneira passiva, mas uma esperança, um esperar sempre com fidelidade e responsabilidade. Fidelidade a Deus e a responsabilidade em cuidar bem da casa que o Evangelho nos apresenta. Que casa é essa? A casa da nossa existência, a casa da nossa história, pois chegará um momento em que nós precisaremos prestar contas dessa administração.
E o evangelho de hoje termina dizendo: de quem a muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi pedido, muito será responsabilizado. Não queiramos ser vítimas da nossa vida e nem da nossa história. O Senhor nos chama a sermos protagonistas, a sermos responsáveis pela nossa vida, pela nossa casa existencial, fazendo com que ali possam sempre existir ambientes bons, agradáveis, para que o Senhor ali possa fazer morada em cada um de nós. Quem espera, vive na esperança, mas não uma esperança passiva, mas uma esperança com fidelidade e responsabilidade. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.